Olá, meus amigos, vamos aqui hoje começar o Café com o Professor Alcides com o meu grande filho aqui, Divino Eterno de Paula Gustavo, né? Divino, fala um pouquinho de você, como é que você conheceu o Professor Alcides, como é que você surgiu aí nesse horizonte gigantesco, né? Hoje é pró-reitor da Unifam, ex-secretário de Educação do município, por sinal que fez um trabalho excepcional. Conte para nós um pouquinho de quem é o Divino Eterno. Olá, professor. Para mim é uma honra estar aqui, compartilhar uma bancada, não tenho só como pai, mas como amigo, como irmão, como conselheiro, uma pessoa que eu tenho um respeito, tenho um carinho e tenho uma admiração tremenda. Eu fico honrado, o senhor sempre fala que eu sou um filhão, eu fico mais honrado de saber que essa responsabilidade de filho é muito grande. E eu fico muito feliz saber que hoje eu não tenho meu pai mais, mas eu tenho o senhor como referência, não só como uma referência de pai, mas uma referência de uma pessoa que me orienta, me aconselha, que realmente faz das nossas vidas, da minha família, diferença muito grande na nossa vida. O Divino é solteiro, casado, tem filhos. Conta um pouquinho para nós da sua vida mais pessoal, mais íntima. Olha, o Divino tem uns dogmas, e claro que o primordial na minha vida é o espiritual. Então, primeiro Deus, depois família e depois os amigos, né? Então tem todo um trabalho em volta disso. Mas primeiro a referência que eu tenho é a minha referência espiritual, professor Alcides. Eu acho que isso que é o mais importante na nossa vida. Com certeza é o mais importante. Cotidiana. E segundo, a família, porque a família me fortalece. Então hoje, casado há 23 anos, mais 4 anos de namoro, né? Muito bem casado com a Flávia Cristina Freitas Gustavo. Tenho muito orgulho de saber que constituí uma família. Então 2 filhas, a Gabriela com 17 anos, já saindo aí da adolescência e entrando na juventude. E a Rafaela, com 12 anos de idade, são referências também na minha vida, são parceiras. Então, muito bem casado, graças a Deus. A nossa referência família ela é fundamental. Isso eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Hoje eu não tenho mais meu pai, o senhor conheceu, o senhor sabia que era um homem de referência, não só no Jardim Bela Vista, mas na região de Santa Luzia. Quem conhecia o senhor Dinil sabia da referência que meu pai era para todas as famílias que ali representavam. E ele deixou um legado de fazer as coisas de forma correta. Esse foi o maior legado que meu pai deixou. Ele falou, olha, é o que eu tenho para ensinar para vocês, é para que vocês façam uma coisa correta. Tenho eu e meu irmão, né, o Gustavo, somos só nós dois. Depois de 12 anos veio esse jovem, esse rapaz que é uma bênção de Deus também na nossa vida. E esse legado que meu pai deixou, a gente deixou como referência. E aí, na oportunidade de 6 anos de casamento, nós tivemos a nossa primeira filha, a Gabriela. E depois, a Flávia teve muito problema, o senhor acompanhou isso, viu a dificuldade. Foi uma gravidez com hiperemese gravídica, um caso raro aqui em Goiânia, onde nós passamos por mais de 14 profissionais na área da medicina, para estudar esse caso, várias internações, mais de 48 internações na gravidez, e sabendo que era uma gravidez realmente complicada, nasceu a nossa bênção, a nossa primogênita Gabriela, e isso fez com que a gente criasse um trauma de ter novos filhos. E aí nós tivemos uma oportunidade de Deus mostrou que tinha um plano na nossa vida, que é mais um filho. Então nós fomos agraciados com a Rafaela. O primeiro mês que ela parou de tomar anticoncepcional, ficou grávida. No primeiro momento veio a rejeição. Ela não queria, chorou muito, porque veio toda a história da primeira gravidez. Vai acontecer tudo de novo.
Na primeira gravidez foi uma situação muito difícil, porque foi uma situação que a gente não tinha as condições financeiras necessárias para poder arcar com as despesas hospitalares. Então, com muita luta, com muita dificuldade, mesmo sabendo que nós tínhamos o convênio, eu como professor também do Estado, tinha a possibilidade do convênio do IPASB, mas a gente tinha muita preocupação, porque o custo, o investimento hospitalar é muito grande, porque as internações, medicações muito caras. E na segunda, Deus providenciou tudo, a gente já tinha uma condição financeira melhor, Deus abençoou, Deus deu todos os cuidados, todas as providências, professor. Então, para mim, é só um presente de Deus na nossa vida. Hoje, a Rafaela, então, é a segunda filha que veio completar esse laço familiar. Amém. Bom, conte para nós agora como é que o Divino começou sua vida no trabalho, como é que começou a se desenvolver, como é que começou a ver o mundo. Olha, a nossa história é uma história que eu acho que muitos jovens podem espelhar, né? Primeiro que a nossa, já disse anteriormente, da nossa referência espiritual. E segundo, a dedicação. A referência do meu pai é a referência do trabalho. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no primeiro emprego com 9 anos de idade, lá no Hélio Sapateiro, no Jardim Bela Vista, onde hoje fica a feira do Jardim Bela Vista. Então ali em frente, hoje eu fico muito orgulho porque o Hélio teve a oportunidade de formar sua filha aqui na Unifam conosco, e aí ele compartilhou e eu falei toda a história. Então eu aprendi a trabalhar com 9 anos de idade lá no Hélio Sapateiro, me deu a primeira oportunidade. Depois no próprio Jardim Bela Vista, eu trabalhei na mercearia do Eustáquio, que era uma referência de uma panificadora. Era a única panificadora que tinha no Jardim Bela Vista. Todo mundo conhecia o José Eustáquio. Era uma pessoa que tinha muita dedicação, né? Ele era ex-cunhado do Luiz Rezio, que foi nosso aluno aqui, que teve uma panificadora do Conjunto Anhanguera, uma grande panificadora que tinha ali. E trabalhei lá 3 anos. Tive a oportunidade de chegar à gerência com 12 anos de idade. E conciliando, porque eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu era trabalhar meio período, estudar e ter a oportunidade de treinar no Goiânia. Então eu ainda tinha essa possibilidade. Meu pai, o sonho dele que pudesse também virar jogador de futebol. De lá, eu tive a oportunidade também, com 14 anos de idade, de trabalhar no shopping lá do Jardim Bela Vista, onde tem um grande amigo, hoje é uma referência também, lá no shopping do Luiz, que é um restaurante que fica ali próximo, na esquina do Jardim Bela Vista com o sítio Santa Luzia. Então tive a oportunidade de trabalhar e com dificuldade, professor. Quando nós trabalhávamos lá, eu entrava 2 horas da tarde, vinha de bicicleta, morava no Parque Flamboyant, nós morávamos numa casa de favor lá no Parque Flamboyant, 2 horas da tarde, entrava no trabalho e saía por volta de 10, 11 horas da noite, às vezes até depois da meia-noite. Mas naquela época a gente sabia que o trabalho dignificava muito. Hoje nós sabemos que as crianças precisam ter oportunidade de estudar e nós não tínhamos outra oportunidade a não ser o trabalho. Então, saindo ali do Luiz, eu tive a oportunidade de trabalhar com um primo meu, com 15 anos de idade, lá no centro, na Casa Nova, que é um atacadista. Então eu fui ali entregador, depois eu virei chefe de balcão ali na Casa Nova atacadista, que é na José Hermano, que é uma referência das atacadistas de Campinas. Um cara que eu agradeço muito, José Lessa também foi uma benção na nossa vida. E depois do José Lessa, partiu da grande oportunidade profissional na minha vida. Então aí a minha gratidão é eterna ao Senhor por tudo que o Senhor fez, né? Graças a Deus por isso. Eu vim fazer o ensino médio no Alfredo Nassi. Primeiro eu ia estudar no Cecília Meirelles, saí do Ana das Neves, lá do Parque das Laranjeiras, vim estudar aqui no Colégio Estadual Cecília Meirelles para fazer magistério. Eu tinha um desejo de ser professor. Eu falei, não vou fazer magistério, eu vou fazer técnico de contabilidade, porque todo mundo está falando que o magistério é só para professoras. Então, professor homem não pode fazer magistério. E aí eu fui fazer o técnico de contabilidade e começou a nossa oportunidade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Isso me deu a oportunidade de gerar aí o nosso primeiro emprego. O senhor fez uma avaliação e aí eu nunca vou esquecer. O senhor chegou um dia na sala de aula e, professor Alcides, gente, essa pessoa que ele é hoje como deputado, como reitor,
era a mesma pessoa que nós conhecemos lá atrás como professor. É o mesmo professor Alcides. A sua essência, o seu caráter, o seu jeito de ser, o jeito de ajudar as pessoas dessa mesma forma. Então a gente não tinha vínculo, nem vínculo político não tinha vínculo institucional. A questão era poder ajudar as pessoas. Então, um momento difícil, Alfredo Nassi estava saindo de momento de convênio, aí virou uma escola só particular. E aí o senhor falou na sala de aula da seguinte forma, falou, olha, eu vou preparar algum dos meus alunos, e esse aluno de destaque, ele vai ser talvez o meu substituto como professor. Estou querendo aposentar, estou querendo ir para o meio político, se eu tinha esse desejo político, eu tinha essa referência como vereador em Aparecida, mas eu tinha outros pleitos, ou para ser prefeito, ou para ser deputado. Então, se eu queria diminuir a sala de aula e para isso. E na oportunidade, o senhor fez uma avaliação na sala de aula, de fechamento de um balanço patrimonial. E 2 alunos somente conseguiram fechar. Eu e hoje o grande Dr. Márcio, por sinal um dos melhores professores de matemática do estado de Goiás, foi para São Paulo, se capacitou, hoje voltou, está na Universidade Federal, que é daqui da região, do setor Pedro Ludovico, sua família toda é daqui constituída. Marcinho. O Marcinho, que era uma referência na matemática, Alfredo Nassi tinha. Nós fomos aprovados e surgiu uma oportunidade na vida do Márcio. Ele foi aprovado na escola técnica. Aí ele passou também a oportunidade dele para mim. E aí eu tive a oportunidade de começar minha carreira profissional ali como professor assistente, ajudante. E eu conto essa história com orgulho, conto essa história com muita veemência, porque às vezes as pessoas pensam assim, você chegou onde você está, por quê? Não, cheguei porque teve a oportunidade, porque nós lutamos e a oportunidade nós fomos atrás. E graças a Deus alguém abriu as portas. E essa pessoa que abriu foi o senhor. Então por isso, contando um pouco dessa nossa história, começou ali como estagiário, ganhando meio salário mínimo, porque o outro meio salário era para pagar a mensalidade. E aí a dificuldade era grande. O senhor pegou e foi nos honrar da seguinte forma, meu filho, você não tem condição de pagar, eu vou te dar a outra metade. Então eu tive bolsa 100%, tivemos a oportunidade de aprender também como estagiário lá na escola estadual Cecília Meirelles, no Instituto Araguaia, onde nós tivemos a oportunidade também de contribuir, no Ecovan, também nós tivemos a oportunidade de ser professor ali na região do Santa Luzia, e começou a nossa história. E aí o senhor abriu as portas, a faculdade a escola com muita dificuldade, o senhor tinha um sonho que era para que pudesse tornar uma faculdade. Aí eu mesmo falava, mas será que nós vamos conseguir um dia ter uma faculdade em Aparecida de Goiânia e aqui no Alfredo Nassi, nós sabendo das nossas dificuldade financeira, muita luta, às vezes tinha que fazer festinhas, fazer formaturas com o Wilsonino, até de contribuições para a gente conseguir algumas coisas. E a saudosa Wilsonino também foi uma referência na nossa vida. Nós deixamos esse legado que nós aprendemos, foi também referência da Wilsonino. E também da Zilda, que também tem um legado aí de praticamente 50 anos. A Zilda, o professor Luiz Antônio, são pessoas que nos inspiraram, pessoas que têm uma experiência, têm uma referência de vida, de trabalho, e essas pessoas nos inspiraram. E aos poucos, Deus foi abençoando, nós fomos trabalhando com muita humildade, com muita referência, com muito respeito, e aí você vai alcançando o seu ápice da seguinte forma, e eu sempre falo isso para a juventude de hoje: você não consegue alcançar o ápice pisando na cabeça das pessoas, jamais. Você só consegue ir para o topo se você tiver aquela grande palavra chamada humildade. Essa é a grande diferença. E aí o senhor, como referência, o grande diferencial que o senhor tem para ensinar as pessoas e como um grande professor na minha vida foi a questão da humildade. Tratar as pessoas de forma iguais. Pode ter o mais alto ou menor cargo numa instituição de ensino superior ou de educação. Hoje, com muito orgulho, não só pela minha região, mas com muitos de Aparecida, de Goiânia, até de Goiás e outros estados, de falar, olha, filho da nossa terra teve a oportunidade de ser secretário municipal de educação de uma segunda maior cidade do estado de Goiás. Mas isso não foi por
mérito só político? Não, jamais. Foi por méritos profissionais, porque o destaque para você ser referência num ambiente de trabalho como esse, setor público, com 6 mil servidores, 55 mil alunos, você tem que ter referência no seu currículo. Então, o grande diferencial para alcançar esse ato foi o trabalho, foi a dedicação e a humildade. Perfeitamente. É isso aí. Estamos aqui batendo um papo com o professor Divino Eterno de Paula Gustavo, que foi secretário de Educação por 2 anos e... 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Aqui no município de Aparecida. Parabenizá-lo por esse grande feito. Eu tenho certeza que não só os pais de alunos, como também os professores e as professoras estão sentindo muita falta do professor Divino, pois ele sempre foi muito sério, determinado e responsável por aquilo que faz. Não estou dizendo que os outros são irresponsáveis, mas elogiando pelo excelente trabalho, pelo excelente legado que ele deixou nesses 2 anos e 6 meses que passou frente à Secretaria Municipal de Educação da cidade de Aparecida, né? Divino, fale um pouquinho a respeito do seu trabalho na Unifam, como é que é essa correria do dia a dia, como é que você se sente lá, como hoje, de professor para pró-reitor. Olha, professor, o trabalho é com muita dedicação e responsabilidade. Uma coisa que a gente tem como meta é alcançar os resultados e os objetivos planejados. Esse é uma coisa que, quando a gente não consegue atingir esses objetivos e alcança essas metas, a gente fica frustrado. E hoje, a Unifam, ela é o sucesso que é, não pelo professor Divino, não pelo professor Alcides, mas ela é um sucesso porque nós trabalhamos de forma em equipe. Harmônica. O resultado, eu sempre costumo dizer, o resultado, quando se une toda a equipe, o resultado é positivo. Se acertar, acertamos. Se errar, erramos. É assim que acontece. O grande diferencial da gestão é isso. Isso tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Nós sabemos que é uma correria muito grande, né? Mas nós sabemos que nós hoje somos sucesso, não só em Aparecida, não só na região metropolitana, mas no estado de Goiás e em Brasil. Quem fala, chegar em Brasília, o pessoal, você conhece a Unifam? Todos conhecem. Se chegar em São Paulo, todos conhecem. Se chegar no Rio de Janeiro, as pessoas conhecem, porque nós temos trabalho de referência. E isso é um trabalho de equipe, né? Então, por isso vale ressaltar aqui todos os colegas, professores, todos os colegas administrativos, todos os nossos colegas coordenadores, pró-reitores, né? Com referência, é claro, tem que ter sempre o líder. Eu sempre costumo dizer, você só alcança seu objetivo quando você tem um líder que pensa grande, que pensa de forma positiva. Quando você chega num lugar onde as pessoas só pensam de forma negativa, ela não tem um otimismo, elas são pessimistas, você não alcança os seus resultados. O seu resultado você só alcança quando você pensa de forma positiva, que vai dar certo. Às vezes, sabendo que as dificuldades são grandes, mas todas elas são superadas quando tem foco, quando tem determinação e quando as nossas metas com objetivos serão alcançadas. Então isso para nós é um grande diferencial. Por isso que a Unifam tem sido esse sucesso que é hoje, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, reconhecemos sempre os nossos erros. Eu sempre falo para todos os nossos colaboradores, nós temos as nossas fragilidades, mas eu costumo dizer, as nossas potencialidades são muito maiores do que as fragilidades. Se pensarmos só nas fragilidades, a gente não alcança o resultado. É isso aí, meus amigos. O que é bom dura pouco, né? O que é bom dura pouco, acabou. Agora eu quero deixar a palavra com o professor Divino para que ele, em 3 ou no máximo 5 minutos, possa fazer as suas considerações finais. Professor, primeiro agradecer ao senhor pela oportunidade, mas queria mais uma vez registrar aqui e dizer que da minha admiração, do meu respeito e da minha gratidão. Gratidão, gente, não tem preço. Lealdade, fidelidade, não tem preço. Às vezes as pessoas trocam outras por valores, por poder monetários. Eu sempre costumo dizer, quando você fortalece uma amizade, essa realmente tem que ser eterna, porque você tem um carinho, você tem um respeito, você tem uma admiração. Mas vale ressaltar alguns pontos positivos do professor Divino. Primeiro, muitos falam assim, o professor Divino seria um perfeito político.
Eu fiz um compromisso com Deus em 1996. É um sonho do professor Alcides, é o sonho de muitos, mas não é o sonho meu e da minha família, porque eu coloquei na presença do Senhor um compromisso que a minha dedicação é para a obra do Senhor e para ajudar as pessoas. Então, vida pública é para quem tem o dom, tem a habilidade, tem o talento, tem condições de fazer aquilo que gosta. Segundo, sobre a questão que muitos têm esse desejo. O senhor volta para ser secretário de Educação, legado a gente deixa e a sua história não pode ser apagada. Às vezes, se eu voltar para a Secretaria de Educação um dia, se eu fizer melhor, é obrigação. Se eu fizer igual, não é da mesma forma. Agora, se eu não fizer da mesma forma, meu legado vai ser apagado. Então, eu prefiro deixar esse legado. Eu volto para o setor público para contribuir de outras formas. A minha contribuição como secretário de Educação, eu quero, e disse isso no primeiro dia quando eu assumi, era para ficar para a história de Aparecida. Os anos vão passar, mas as pessoas vão lembrar. E principalmente as nossas crianças. Porque o grande segredo era fazer a diferença na vida delas, professor. Quando nós voltamos às aulas presenciais, lá no colégio de tempo integral Wilson Nina, quando eu estava dando a entrevista à TV Record, junto com a repórter, uma criancinha veio naquele momento correndo e falou: tio, não feche a escola, é a única coisa que eu tenho para comer. Essa foi uma das coisas que me marcaram. Eu fiz a diferença na vida delas. Para mim, foi o grande diferencial. É o legado que nós deixamos para a história de Aparecida. É isso aí, gente. Concluímos por aqui o Café com o professor Alcides e o professor Divino, né? Passo aqui para a mão do meu companheiro, amigo, irmão e considerado um filhão, o professor Divino Eterno, esse mimozinho aqui, para que ele possa lembrar sempre do nosso Café com o professor Alcides. Obrigado, professor. Gratidão sempre, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. E vale ressaltar, fidelidade não tem preço. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e, mais uma vez, pela dedicação ao nosso trabalho. Obrigado.